o Trump, ele não tem noção do jogo que ele tá colocado. Se você perder a mão, você implode o império, você implode o mundo. E é mais ou menos isso que tá acontecendo. E sentar na mesa e efetuar os disparos é usar o poder de uma forma bruta e unilateral. E isso tem consequências porque poder é uma via de duas mãos. Talvez, né, fazendo até uma provocação aqui, o que aconteceu no Salão Oval com o Zelensky tenha sido justamente um prelúdio do que viesse a acontecer de comércio. Quer dizer, desses 3 pontos, né, a questão de imigração, a questão de comercial e a questão da ruptura de alianças, na verdade, são problemas que estão se relacionando aqui, né? Objetivamente, quando a gente teve a ruptura das alianças ali, simbolicamente na questão do Zelensky, a gente teve aqui também com a questão das tarifas. Eu não sei se você concorda com isso. E daí a gente estaria se aprofundando numa espiral que dificilmente seria revertida, né? Eu adicionaria uma outra analogia. O que o Trump fez com as tarifas é o equivalente a uma pessoa com uma arma e ela decide sentar na mesa de negociação. E não é que ela senta e põe a arma na mesa. Ela senta e dá 2 disparos pra cima. E você fala assim, cara, mas tipo assim, a negociação nem começou e você deu 2 disparos pra cima? Com quem eu tô sentado na mesa? É literalmente isso. Ou fazendo uma analogia entre a esfera econômica e a esfera militar, seria os Estados Unidos um dia acordar e falar assim, eu tenho bomba atômica. E lançar as 80 bombas, mísseis atômicos, só que sem as ogivas nucleares dentro. E só lançar. Estados Unidos lança bombas, e aí as bombas sem as ogivas nucleares caem no mar, ao invés de cair no território, né, sem explosivo e tal. Você não faz isso. Você não saca uma arma e dispara ela. Quem tem o mínimo de conhecimento de arma, por exemplo, não, eu só dei um tiro, disparou para cima. Aquela munição, ela sobe e ela desce, e ela cai em alguém, e ela mata alguém. Você não saca a sua arma e você não efetua disparos. A não ser que você esteja realmente num tiroteio e seja a hora de você, é a sua vida que está em jogo. Senão você não faz isso. Você fazer isso é uma completa falta de discernimento do que está em jogo. É uma banalização, é tratar um assunto de uma complexidade como um assunto que você tratava da sua negociação, do seu setor específico, no seu negócio, do seu mundo. Porque o argumento que a gente ouve muito é, não, mas ele é um deal maker, ele é um grande empresário, ele sabe negociar. E assim, primeiro a gente precisa entender qual que é a área que ele atua. Ele é um empresário do mercado financeiro? Não. Ele é um asset manager? Ele é um hedge fund? O que ele é? Ele entende de finanças nesse nível de profundidade? Não, ele não é isso. Ele é um grande economista? Não. Ele é um grande inventor de um grande produto como um Jeff Bezos, como um Elon Musk? Não. Ele é bom em uma coisa. Ele é um grande marqueteiro. Ele é um grande construtor de marca. E a marca que ele construiu a vida inteira dele foi a marca dele. Donald Trump. Tanto que parte do negócio dele, do sucesso, não era ele ir lá e construir o prédio. Ele licenciava a marca para outros construtores. Então você vai construir um prédio, vou construir um prédio sozinho, esse prédio vai vender, vou pegar a marca do cara que é bom de marca. Ou seja, ele é bom de autopromoção, ele é bom de construção da imagem. Isso, se você traduzir essa habilidade para a política, você é muito bom na criação de um movimento. MAGA. Make America Great Again. E realmente, tá aí, tá comprovado. Ele não entende desses outros assuntos. E eu sei que as pessoas vão falar, não, mas tem gente que entende, a gente vai chegar lá porque temos que falar dessas figuras que entendem, mas temos que entender o que eles não entendem. Porque, assim, ou a gente parte da premissa que tá tudo certo e não tem nada de errado, tudo faz parte do grande plano, do Art of the Deal, ou a gente tem que tentar entender por que isso está dando errado, ou por que isso deu errado, o que aconteceu. E a gente tem que destrinchar essas percepções. E eu acho que o ponto aqui é entender que
o Trump ele não tem noção do jogo que ele está colocado. Não é igual. Porque a política na esfera internacional ela não é igual a fazer um negócio no setor imobiliário, de compra e venda de um imóvel. Não tem nada a ver com isso. Você pode ter alguns instintos e tal, mas, assim, se você perder a mão, você implode o império, você implode o mundo. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu nem lembro qual era o fio da meada da pergunta que você me fez, se eu respondi tudo. Você endereçou a questão e você tocou em outro que eu queria perguntar também, que é assim, eu fiquei matutando aqui, eu não consegui entender, não sei se o senhor refletiu também sobre isso, que é assim, como pode o centro de poder mais relevante do mundo ter feito aquele show com uma conta que não tem pé nem cabeça? Porque a gente ficou quebrando a cabeça aqui, na verdade todo mundo, tá? O mercado financeiro inteiro sentou e falou, o que ele vai tentar taxar quando ele fala de reciprocidade? Fizeram contas, começaram a modelar, quanto vai ser a tarifa, o Brasil vai estar não sei o que. Todo mundo começou a fazer. Quando apareceu aquilo, ninguém entendeu nada, porque não batia com nenhuma conta. Quando fizeram a conta reversa e entenderam o que era, como pode a Casa Branca publicar um negócio que, assim, beira o primitivismo, né? Você partir do pressuposto que você tem que zerar todos os seus déficits, que não faz muito sentido. Isso. Como pode ter saído, você que já participou de órgãos internacionais, um Estado tão poderoso, né, uma sede de poder tão poderosa, ter permitido que aquilo acontecesse sem pé nem cabeça? Assim? Essa é a parte da primeira pergunta que você me fez. Parte da resposta para isso tem a ver com a primeira. Você tem uma lógica de funcionamento podre, aonde uma figura controlou um partido inteiro. E se você é político, não sei se eu expliquei isso da outra vez, se a figura mais popular controla o partido, e você é um político que depende daquele eleitor, o deputado, o congressista, o senador republicano, ele não tem voto do democrata. Então ele precisa ter o voto do eleitor republicano. E se o eleitor republicano está com o Trump, e o Trump é o grande vitorioso, o grande vencedor, se você é um político dentro da política americana, neste contexto, nesse momento de hoje, você não pode ir contra aquela força vitoriosa. A gente vê discussões parecidas aqui no Brasil até hoje, mesmo com o Bolsonaro não estando no jogo, ainda tem essa discussão. Tipo, mas o candidato da direita, ele vai estar lá sem o Bolsonaro, e o Bolsonaro fala, eu não vou aprovar. E o outro fala, então eu não vou. Porque eu não vou sem o Bolsonaro. Essa é a lógica da política. Então você não tem ninguém dentro do Partido Republicano, político, que vai desafiar ele. Porque ele dominou o partido. Isso não aconteceu no primeiro mandato. Ele chegou lá sem querer. Então essa é uma mudança crítica. A segunda mudança é que, como ele aprendeu no primeiro mandato o que ele não conseguiu fazer, ele se cercou de gente baseada num único... Não é num único. Porque se você pegar Scott Bessent, Stephen Miran e muitos outros, são caras ultra técnicos e profundos e sofisticados. Então não é que o critério era só ser leal, mas o critério mais importante era ser leal ao Trump. Ser leal significa, eu vou fazer o que ele quer, eu não vou contrariá-lo, dentro das grandes diretrizes do que ele quer. Eu posso trazer outros elementos aqui para a mesa, mas eu vou deixar ele tocar. E aí a gente começa a entrar na percepção de por que isso acontece. Porque você criou um ambiente que é parecido com o ambiente das ditaduras. Também não sei se eu falei isso já da outra vez, mas qual é o erro por que você tem política do Covid-0 na China? Ninguém vai contrariar o Xi Jinping. Por que o Putin errou e começou a se dar mal na guerra? Porque, não sei, chegou nenhum general para ele e falou, olha, desculpa, isso daqui não vai dar certo. E o Trump criou um ambiente parecido. Então, ninguém está contrariando ele. E tem uma onda, ele chegou há muito pouco tempo. São 3 meses. E em 3 meses foi uma vitória muito substancial, popularmente. E aí todos os outros que embarcaram, falaram, pô, mas acabou de chegar, eu já vou contrapor? Não dá, eu apoiei, eu queria que ele tivesse ganho. E a vitória dele tem um mandato popular muito forte. Então você tem uma convergência de fatores que indicam o porquê que isso está acontecendo. E aí eu acho que é importante analisar a outra ponta. Os caras que são os especialistas, que desenharam parte dessa história
e que não conseguem explicar para ele ou impor a ele, apesar de ter dado grande parte desse plano para ele. E eu me refiro a duas pessoas, Scott Bessent, Stephen Murren. Esses dois, um deles é o secretário do Tesouro e o outro é o chefe econômico do Conselho Econômico do Trump. Os dois são professores de economia, PhDs, deram aulas. Um é formado por Harvard e o outro deu aula em Yale. Para quem não sabe, o Scott Bessent, ele era um ex-George Soros. Quebrou o Banco da Inglaterra operando contra a Libra, o Pound. Ele estava nesse trade, inclusive. Estava nesse trading e aí aqueles que são fanáticos pelo Trump, quem é o secretário do Tesouro do Trump? O Soros, que é o pai do globalismo. Olha que coisa. Aí essa informação não é relevante. Essas duas figuras, o Murren e o Scott, eles são os caras que desenharam o plano do que o Trump acha que é uma boa ideia, que são as tarifas. E aí, eles são grandes economistas e partiu deles o diagnóstico do que estava errado. E o que está errado? A economia do mundo tem um grande problema estrutural. Ela é desequilibrada. Ela não funciona no livre comércio de verdade. A gente depois pode aprofundar nisso, o que tem de errado, mas só para entender, né? Tem um problema muito grave na economia do mundo e ela é insustentável. E ela causa problemas para os Estados Unidos, muito grandes. E ela precisa ser endereçada. Só que isso requer uma ousadia gigantesca, porque nós estamos falando em mexer com a ordem geopolítica internacional. É uma reformulação da ordem da geopolítica, do ponto de vista político, econômico e militar. Isso não é qualquer coisa. Isso acontece em poucos momentos da história. Ou isso acontece na guerra, ou pós-guerra. Difícil isso acontecer fora num momento de guerra. Para a gente entender o tamanho do problema, da doença, do diagnóstico, do que está sendo colocado aqui. E aí eles olharam e falaram isso. E quem ouviu eles? Um político. E essa é talvez uma das partes mais importantes, gente. A economia... E eu falei isso no primeiro podcast aqui, numa das primeiras conversas nossas. A economia nos diz o que é possível de fazer. Então você faz uma análise do Brasil. Você fala assim, temos um problema fiscal. Se a gente cortar os gastos, a gente resolve. A economia nos mostra, nos faz essa radiografia. Agora, eu pergunto para vocês, essa radiografia feita pela economia, que diz o que pode ser feito, será feita? Quem responde isso é a política. A economia só fala o que pode. A política diz o que vai acontecer. E sentar na mesa e efetuar os disparos é usar o poder de uma forma bruta e unilateral. E isso tem consequências porque poder é uma via de duas mãos.